Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um conteúdo daqueles que vocês me deixam durante a semana, não foram para o saque da loira e são conteúdos que a gente tem que explorar um pouco mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês uma pequena colaboração, clicando aqui abaixo desse vídeo, tocando a sineta, dando like aqui para nós, deixando um recadinho para nós aqui também, né? A gente gosta muito dos recadinhos de vocês e a gente gosta muito das perguntas de vocês, porque é o que nos municia de material para vir aqui nas semanas seguintes, ok? Então você que curte assistir a gente, deixa um recadinho aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida no mercado como a loira do imposto ou ainda a Declarando Bitcoin. Fica comigo até o fim, porque esse vídeo aqui te interessa muito. Aqui a gente vai unir dois tópicos, tá? São dois tópicos que me perguntaram, né? Um, que é a questão do uso de sistemas automatizados para apuração em criptoativos, e dois, a questão dos ajustes em apuração, ok? Nós vamos unir esses dois tópicos e trazer aqui para vocês. Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Pessoal, eu tenho aqui nós aqui, Declarando Bitcoin, a gente tem um sistema de apuração, ok? O sistema esse é o CryptoFisk e o sistema que foi desenvolvido pelo Pablo. Vamos lá. O que acontece? Eu fiquei já desde o ano passado, a gente tem em desenvolvimento um sistema ao qual a gente faria dele uma coisa mais simples para que o usuário pudesse fazer uso dele, né, de forma self-service. Ele, né, entraria ali com os dados dele, enfim, rodaria APIs, puxaria os dados dele, faria apuração e etc. Por que nós não disponibilizamos? Porque à medida que nós fomos construindo essa ponta do sistema que iria para a rua, a gente sempre pensa na responsabilidade que é dar uma ferramenta para o usuário leigo fazer a apuração sozinho. Por que isso? Primeiro, a gente tem no mercado hoje algumas boas soluções, tá? As soluções que não prestam, eu nem vou citar aqui. Eu só vou citar algumas que prestam, que me chamam a atenção, que são ferramentas boas, né? E que eu conheço, inclusive, as empresas. Então, por exemplo, vamos lá, o Fiscal Crypto, que é uma coisa que bastante gente vê aí a propaganda do Fiscal Crypto. O Fiscal Crypto faz apuração, como faz IN, etc. Tem o Fiscochain faz a IN 1888. Tem o Sencon também é de uma empresa séria, né? O Sencon, o pessoal que já faz apuração de bolsa e já conhece o Sencon. Depois tem um milhão de sistemas aí eu diria, tem muito sistema de aventureiro, tem muito sistema que às vezes o próprio usuário faz para resolver a situação dele e acaba tentando fazer disso um comércio e etc. Enfim, tem uma série de coisas, mas eu julgo hoje no mercado que a gente tem dois sistemas profissionais que são o CryptoFisk e o Sencon. Posso estar me esquecendo de alguém aqui, mas hoje no momento a gente tem esses dois. Depois a gente tem 1 milhão de tabajaras aí espalhados no mercado, com 1 milhão de formas e fórmulas mágicas de apuração que nem merecem ser citadas, que quando eu vejo, eu mesma corneteio aí, né? Vide aí as operações neutras que eu já cornetei no passado, aí, que tem um sistema aí que se refere a operações com stablecoin como operação neutra, né? Eu já disse que isso não existe, mas enfim, o Fiscal Crypto e o Sencon, o pessoal me pergunta, são boas ferramentas? Sim, ambos são boas ferramentas. Então, por que a gente não consegue usar sozinho? Volta e meia eu atendo alguém que me diz que usou o Fiscal Crypto ou usou o Sencon e não conseguiu fazer a sua apuração. O que remete a outra questão, que é uma resposta que a gente deu até num saque acho, não sei se foi da última semana ou da semana passada, que é com relação aos ajustes de origem ou os ajustes de alienação. E a gente tem um outro fator ainda,
que também é um complicador, que são as operações em exchanges descentralizadas, são as operações em DEX, carteiras, etc. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte: para quem funciona uma operação automatizada? Tá? Uma operação automatizada funciona, número 1, para investidores, né? Digamos assim, de médio para pequeno porte, ok? De médio para pequeno porte. Conforme o tamanho do médio aí, já complica a questão. Segundo lugar, operações efetivadas em SEX, em exchanges centralizadas, as quais preferencialmente tu vai fazer abaixo desses lançamentos por API. Por que isso, gente? Porque, como eu já retratei aqui antes, eu já fiz interpretações para vocês de carteiras, etc. A gente tem muitos problemas em carteira. A gente tem problema até em extrato de exchange, certo? Mas a gente tem também problemas em carteira. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente consegue listar numa carteira, de fato, tem a interpretação, né, que se possa robotizar, digamos assim. Fora o aspecto de que essas operações hoje efetivadas em DEX, elas implicam em 1 milhão de transações diferentes. Às vezes, de uma carteira para outra, o mesmo tipo de operação, a gente já vê um funcionamento diferente. Então, assim, a possibilidade de alguém que faz operações com carteiras, e a gente sabe que hoje 90% das pessoas fazem operações com carteira, certo? Dá para contar nos dedos quem opera somente em exchange, certo? Então, de fato, acaba não funcionando. E aí, por que não funciona? Bom, o Sencon, ele não trabalha com carteiras ainda, justamente porque ele vê essa dificuldade da questão das carteiras, certo? O Fiscal Cripto, ele já trabalha com algumas carteiras. Mas entra aí o dificultador que tu tens que saber o que está fazendo com a carteira e tu tens que saber de antemão qual é o tratamento que tu vai dar para aquela operação antes de tu ingressar nos sistemas. E isso é falha desse sistema? Não, gente, não é falha desse sistema. Isso é peculiar às operações com criptoativos. A gente tem 1 milhão de operações, a gente tem milhões de operações com tokens, por exemplo, que são diferenciadas. Então a gente tem tokens deflacionários, a gente tem, às vezes entra um, sai dois, entra dois e sai um. A gente tem diversos tipos de operações que a gente não consegue colocar de forma robotizada. Porque em cada carteira tu vai operar de uma forma, em cada carteira tu vai ter um resultado de uma forma, cada coisa que tu for fazer daqui a pouco vai ter um tratamento de tributação diferenciado. Então, quando tu tenta usar isso de uma forma automática em sistema, acaba sim distorcendo a apuração, tanto para mais quanto para menos. É porque o sistema não funciona? Não, não é porque o sistema não funciona, é porque a gente tem de fato uma diversidade enorme de operações. Então, assim, não tem como prever tudo. Aí, para complicar, sei lá, o cara mexe com NFT. Ferrou. Eu tive esses dias um atendimento, isso caso prático, e nesse atendimento o rapaz me disse assim, não, eu só opero com a Binance, E eu disse para ele, olha, tu não precisa fazer comigo e tal. Eu indiquei para ele que ele fizesse com o Fiscal Crypto ou com o Sencon e etc. Passei inclusive um link lá pro Fiscal Crypto e Sencon. Esse rapaz, pouco tempo depois, voltou e me disse que tentou fazer a operação no Fiscal Cripto e não deu certo. Não deu certo, não fechou, não bateu e etc. E ele voltou. E aí eu fui avaliar as operações dele. O cara tinha 8 DEX, né? Sendo que das 8 DEX que ele tinha, 6 era com colateral de NFT. Não ia fechar nunca, ele não ia conseguir nunca. E isso não é falha do Fiscal Cripto. Quer dizer só que as operações dessa pessoa não podem ser 100% automáticas. Demanda de alguém ter algum conhecimento contábil para fazer essa apuração. E aí a gente entra na questão, mas eu, contribuinte, eu posso fazer isso? Pode, desde que tu saiba o que está fazendo. Então, se tu pegou um sistema informatizado para uso, garanta-se que esse sistema funciona de forma correta. Esses dois que eu estou falando, eu sei que eles funcionam de forma correta, ok? Mas tu tens que saber que
tu tens que fechar o saldo com aquilo que tu tens em exchange, tu tens que fechar o saldo com aquilo que tu tem nas carteiras, né? Eu já ensinei um truquezinho aí lá no passado, como é que a gente faz a leitura do saldo na carteira em determinada data, não quebra de data, eu já deixei um link desses para vocês. Então, vocês têm que saber fazer fechamento. Sabe fazer fechamento e já olhou de cara que não bateu. O que vocês têm que saber fazer? Tem que saber procurar os erros. E aí começa aquele beabá de que a pessoa não sabe o que está procurando. Ela tem que conciliar. Conciliar demanda em tu conferir todas as tuas operações, em tu saber o que foi dado, um tratamento ali diferenciado, não era para ter sido dado, o que foi uma operação ali que foi entendida de uma forma e deveria ter sido entendida de outra. Demanda de qualquer forma que tu tenha o conhecimento. E quando a pessoa não tem esse conhecimento de apuração, acaba que a trabalheira acaba sendo muito maior. Então, por isso eu, Ana, optei por não disponibilizar. Mas existe aí várias ferramentas no mercado, né? Então, existindo as ferramentas no mercado, cabe a ti, contribuinte, analisar se esse tipo de ferramenta automática serve para ti. Então, primeiro, se tu tem tempo para usar esse tipo de ferramenta e tu mesmo conferir, beleza? E se as tuas operações são de fácil leitura para que tu consiga usar um sistema informatizado, certo? Tem até um cliente meu que está construindo também um sistema que ele disse para mim, Ana, tem que poder fazer tudo informatizado. Eu vou assinar embaixo de que é impossível tu fazer uma apuração bem feita sem em algum momento tu meter a mão. Por quê? Pela diversidade que a gente tem de operações, pelos erros que a gente tem em relatórios, em carteiras, em exchanges, por toda essa problemática. Mais um fator é justamente o fator de ajuste. O cara tem, sei lá, 6 exchanges, as quais ele tem acesso e tem API, etc. E aí, só que ele não se lembra e ele nem tá ligado que tinha mais uma que ele não trouxe, certo? Quando a gente faz essa apuração aqui, isso vai aparecer porque para mim aparece um buraco. A gente já constrói as coisas a verificar se isso dá buraco ou se não dá buraco. Quando tu faz isso de forma informatizada, às vezes tu nem viu que isso te causou um buraco. E isso pode sim te causar um buraco de imposto a mais ou imposto a menos. Aí entra aquelas questões de não tenho mais acesso, o que eu faço? Tu vai procurar na blockchain. Não tenho como saber aquilo que foi feito, não consegui rastrear operações, o que eu faço? Tu vai fazer um ajuste de forma a não lesar o fisco. Que ajuste é esse? Tributa na íntegra sem custo, determinado ajuste, ou aquilo que eu falo, tens que fazer uma baixa de uma coisa que tu não tem mais e de fato tu tens que baixar para poder fechar o teu estoque, tu vais fazer essa baixa preço de cotação, tu vai alienar isso. Isso estou falando para não lesar o fisco e a tua operação, as tuas operações saírem de forma corretas fiscalmente falando. Então, esse conhecimento de causa vocês têm que ter na hora dessa apuração. Apurar de forma automática é bom? É. Para quem tem todos os dados. Eu diria que se eu fosse dizer para alguém no mercado quem pode, se eu fosse não, porque eu estou aqui dizendo quem pode usar isso, eu vou te dizer assim, começou a operar esse ano, tu sabe exatamente aonde tu operou, exatamente o que tu fizeste, e tu usa só exchange, beleza, tu tens condições de fazer a tua apuração totalmente informatizada, sem transtorno nenhum, certo? Agora, se tu tens operações passadas, e a maioria das pessoas tem operações passadas e tem um passado aí a resolver. Se tu tens muitas operações em carteiras, tu tem 1 milhão de smart contracts para decifrar, não há como. Não tem como fazer mágica e não tem como fazer milagre. Não tem como fazer uma apuração dessas de forma detalhada, sem personalizar isso. O que nós aqui optamos? Nós optamos por trabalhar, né, na pessoa física com
justamente os contribuintes que querem fazer uma apuração detalhada e personalizada. Esse contribuinte que precisa de uma operação, de uma apuração personalizada, esse, em geral, acaba sendo o meu cliente. Quando é um caso que não é para nós, que não demanda uma análise mais profunda, certamente eu sou a primeira a dizer, procura uma solução tal qual o Fiscal Crypto ou o Secom, certo? Ai, Ana, tu tá mandando gente para concorrente. Gente, não são meus concorrentes. Eu conheço o Guilherme do Fiscal Crypto, eu acho o Guilherme um amor de pessoa. Eu conheço o pessoal do Secom, eles são maravilhosos comigo e ambos os sistemas acho que funcionam bem. Para quem tem operações não complexas, para quem está começando e está começando com operações não complexas, eu acho sensacional. O cara operou o futuro já já não funciona. Já não funciona porque já não se sabe como dar tratamento. O cara tem carteira, não consegue fazer uso. O cara tem um buraco passado e ele não sabe o que fazer. O sistema não ajusta nada sozinho. Tu tem que saber qual é o ajuste que tu vai dar. Ah, mas tem como prever no sistema ajuste? Tem como prever. Inclusive, ambos prevêem. Só que esse ajuste de sistema é tu que vai dizer para o sistema fazer. Então, tu vai dizer ali para ele que tu tem que fazer uma baixa assim, uma baixa assado, qual é o custo disso, o custo daquilo. Então, demanda sim em tu teres conhecimento. O que me levou a gravar isso foi, primeiro, a questão da pergunta dos ajustes que o rapaz me fez, acho que foi o Noturno, se eu não me engano, que fez essa pergunta dos ajustes, e é muito pertinente porque isso acontece muito em quem operava lá atrás, né? Isso de fato acontece e de fato hoje ainda, quando a pessoa vai fazer uma regularização de 5 anos, dificilmente ela tem toda a documentação. Aquilo que eu falo sempre, junte o maior número de informações possível para poder daí compor o teu histórico. Se não conseguires compor ele na íntegra, tu vai chegar aí a 90%, 95%, 99%, aí depende aí da competência de quem está olhando isso. Então, de fato, a gente vai ter muito ainda essa situação de ajuste, principalmente porque lá atrás a gente não tinha essa preocupação de guardar esses dados para posterior apuração. A gente achava, a gente não, eu já sabia, vocês achavam que não precisariam nunca chegar a esse ponto de ter que fazer a apuração e hoje cada vez mais a gente vê que se faz isso se faz necessário. Então, a questão dos ajustes é uma questão muito factível, acontece todos os dias e acontece com todo mundo. Só tens que ter cuidado para não lesar o fisco, para, caso tu cair numa malha fina, tu saber aquilo que tu fez e tu teres feito da melhor forma possível. Segundo, essa questão que as pessoas vêm e dizem, Ana, e um sistema, e antes, as pessoas me procuram, inclusive, querendo todos os dias você ter uma proposta aqui de alguém me dizendo, eu tenho uma solução informatizada, e aí tu troca meia dúzia de palavras, tu vê que a pessoa não sabe o que é o que nem para onde. Que também, se uma pessoa não sabe o que é o que nem para onde, então me diz que vai saber dizer isso numa linguagem de programação, porque não vai. Realmente as operações são delicadas. É factível usar? É factível usar. Temos coisas sérias no mercado? Tem. Qualquer um desses dois que eu mencionei, eu julgo que são sérias. Agora, ainda assim, tu tens que ter noção daquilo que está fazendo. Vai lá, faz fechamento, faz conciliação, vê o que está faltando, procura te informar, procura arredondar, procura atuar bastante com o suporte de ambos aí tem também bastante suporte e te certifica que tu não é um usuário, antes de mais nada, se tu perder tempo e dinheiro, que tu não é um usuário basicamente de DEX, porque aí tu não tem como tu fazer dessa forma mesmo, aí tu efetivamente vai ter que recorrer a uma apuração personalizada. Não quer dizer que eu vá fazer os lançamentos de vocês à mão, não. Quer dizer que nós vamos descer os lançamentos de vocês, mas que vai existir um olhar humano ao verificar onde estão as distorções. Isso a gente faz, ok? Gente, era o que tínhamos para hoje.
De novo, não vou citar todos, porque primeiro, porque tem muita porcaria no mercado. Segundo, porque eu também não conheço tudo, né? Posso estar deixando algum bom sistema aí de lado. Me ocorrem esses dois, porque são dois aos quais eu conheço as empresas e sei que funcionam. Assim como me ocorre também para a Iene, eu cansei de falar isso aqui, já falei várias vezes, que a Fiscochain faz Iene. Então, quem vê só na Iene um problema e faz a sua operação, lembrando que a Fiscochain tem um serviço de só Iene, né? Então, pequenos, médios, né, ou pessoas muito organizadas, né, podem sim fazer o uso dessas ferramentas, né? Óbvio que não há só eu no mercado, não existe a menor possibilidade de eu trabalhar sozinha nesse mercado. E lembrando ainda que tem uma gama de alunos meus aí já formados também atendendo no mercado, ok, gente? Fica um beijo grande, até a próxima semana e fica comigo aqui, te inscreve aqui, toca a sineta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Lembrando que se tu não ativar a sineta, tu não vai receber notificação quando eu gravar o próximo vídeo, e o próximo vídeo pode ser aquele que tu estás esperando, ok? Me segue nas demais redes sociais e semana que vem a gente está de volta, ok? Beijão!